Se torna uma tarefa muito desafiadora você conseguir ter foco quando há diversas distrações à sua volta roubando a sua atenção. E é justamente sobre isso que eu vou falar com você aqui hoje. 3 pontos de distração que podem estar roubando o seu foco e, consequentemente, a sua energia, a sua clareza e faz com que você não desperte o seu lado produtivo. E a relevância disso é que, se você compreender quais são esses 3 pontos, provavelmente você se distrai em algum desses pontos, você pode mudar realmente esses hábitos e assim, consequentemente, melhorar o seu foco e assim conseguir despertar o seu lado produtivo, ou seja, usar o tempo a seu favor. E hoje, então, esse é o tema. Então vem comigo porque está começando mais um episódio inédito do podcast Lado Produtivo. Bom, muito prazer, pessoal. Meu nome é Vitor Couto, eu sou escritor e autor do livro Lado Produtivo. E aqui no podcast Lado Produtivo eu compartilho com você exercícios e regras para você despertar o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E o tema de hoje é os 3 pontos de distração que te impedem de ter foco e, consequentemente, despertar o seu lado produtivo. Antes de mais nada, é importante ressaltar, né? Você que está assistindo esse vídeo, você quer despertar o seu lado produtivo. Vitor, eu quero despertar o meu lado produtivo. Ou seja, lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. Eu quero usar o tempo a meu favor. Para você despertar o seu lado produtivo, você precisa ter uma base sólida, ou seja, como eu sempre falo, você precisa construir 3 pilares na sua vida que sustentam o lado produtivo. O primeiro pilar é energia, o segundo pilar é clareza e o terceiro pilar é foco. E é justamente sobre o foco que a gente vai estar dando ênfase no episódio de hoje. O pilar do foco, ele é de fundamental importância, você precisa de foco. E o que seria o pilar do foco? Foco, eu trago foco, eu defino ele por 2 aspectos. O primeiro aspecto é sim, o foco no sentido de objetivo, ou seja, você focar em um objetivo que você deseja atingir, em uma meta que você deseja alcançar, em um propósito que você quer manifestar no mundo. Mas, em paralelo a esse tipo de foco, existe um outro tipo, que é o foco no sentido de concentração, no sentido de você se concentrar em uma tarefa, atividade, projeto ou algo que você está realizando no momento. E é justamente sobre esse tipo de foco que eu estarei dando ênfase aqui hoje com você, tá certo? Em um outro momento oportuno, eu posso até falar sobre o outro tipo de foco, mas ele vai ser mais voltado para a clareza, tá certo? Então hoje eu vou trazer mais ênfase, até mesmo porque esse foco no sentido de você sentar e focar na tarefa, nas atividades, nos projetos, esse tipo de foco, ele é o que eu percebo que as pessoas no dia a dia têm maior dificuldade, por diversos obstáculos e desafios em relação à distração. Então, ok, você quer despertar o seu lado produtivo, então ok, né? A gente tem um objetivo aqui, que é você despertar o seu lado produtivo. Para você despertar o seu lado produtivo, você precisa construir os pilares, e um dos pilares é o pilar do foco, que a gente vai dar ênfase aqui hoje. Mas para isso, você precisa compreender, para você poder construir o pilar do foco, você precisa compreender o que é foco, expliquei o que é foco, e hoje, mais especificamente, você também precisa entender quais são 3 pontos de distração. Ou seja, o que seria distração? Distração é aquilo que rouba o seu foco, né?
é aquilo que tira o seu foco, é aquilo que desvia o seu foco. E muitas vezes as pessoas falam assim, eu não tenho foco, né? Eu não tenho foco, eu não consigo pegar e focar numa tarefa. E o interessante é que eu acho que as pessoas têm foco sim, sabe? Porque a pessoa pega o celular e ela fica ali no celular, e a pessoa vai assistir uma série, ela fica ali na série, a pessoa... Então assim, as pessoas elas têm foco, só que será que o foco dela tá na atividade que é relevante para ela em prol de um objetivo, em prol de uma meta, em prol de um progresso? Porque aqui a gente está falando disso, né? A gente está falando de desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional ou desenvolvimento em algo, evoluir em algo na sua vida, algo que você busca aí de fato. E aqui eu falo mais, né, sobre foco no sentido de tarefa mesmo, de projeto, de alguma atividade que você queira desempenhar, tá certo? E você compreender quais são alguns desses pontos de distração e você trabalhar esses pontos e você se observar no dia a dia, olha, eu tenho esse ponto de distração e com certeza isso é algo que me distrai muito. Você pode estar trabalhando isso e você pode estar se preparando para que a chance de que essa distração ela ocorra tende a se minimizar e aí, consequentemente, você vai conseguir ter foco, né, na tarefa que você vai realizar, na atividade que você vai desempenhar e assim, consequentemente, você vai estar despertando o seu lado produtivo. Você vai ter muito mais eficiência na tarefa que você for realizar se você não for prejudicado por esses pontos de distração. Então vamos conhecer quais são esses pontos de distração. Espera aí só um minuto. Então, pessoal, o nosso primeiro ponto de distração é o celular. Bom, eu iria falar com vocês que é nas redes sociais, eu iria falar com vocês que é algum aplicativo em específico, eu poderia falar com você que é algum outro mecanismo do celular, só que eu resolvi falar o celular de maneira geral, porque sem sombra de dúvida, ele é sim um ponto de distração que faz com que o seu foco ele vá por água abaixo. Na verdade, não é que o seu foco vai por água abaixo, né? O seu foco na realização daquela atividade, naquela tarefa, vai por água abaixo, porque o seu foco está sendo direcionado para o aparelho celular. É importante ressaltar que eu não tenho nada contra celular, tá, gente? Tenho celular, uso o celular. O que eu estou querendo dizer é que a forma que as pessoas às vezes utilizam o celular, uma forma um pouco inadequada no sentido de que se a pessoa busca um determinado resultado, muitas vezes ela vai ter que deixar o celular de lado para que ela consiga, de fato, manter o foco na atividade que ela precisa realizar. Porque se ela ficar no celular e aí fica no celular, depois volta para a tarefa, fica no celular, depois volta para a tarefa, isso tende a ser contraprodutivo, né? Inclusive a gente tem até um nome para isso, né? Que é a multitarefa. E se você pesquisar sobre a multitarefa, você vai compreender que a multitarefa ela é contraprodutiva. E aí é o nosso querido lado improdutivo que tende a assumir o controle. E aqui o nosso objetivo é despertar o seu lado produtivo. Então você usa o tempo a seu favor, ou seja, você consegue ter mais foco quando você encontra formas de você utilizar o seu celular de uma forma com que ele não vá realmente, de fato, atrapalhar o seu foco, né? E o curioso, o celular, ele além de ser um ponto de distração, ou seja, ser algo que distrai muito
as pessoas no dia a dia, das tarefas, das atividades delas. O celular também, ele além de ser um ponto de distração, ou seja, as pessoas perdem foco, elas perdem energia, ou seja, elas vão ficando mais cansadas também, elas perdem energia, perdem muitas vezes motivação da tarefa que ela vai realizar por estar no celular. E outro fator também, como se não bastasse tudo isso, né, falta de energia, falta de foco, as pessoas também ficam sem tempo, ou seja, quanto mais tempo ela passa no celular, menos tempo ela passa na tarefa que ela poderia estar realizando, que é importante para ela realizar aquela tarefa em prol do objetivo que ela está buscando aí para a vida dela. E como é que a gente lida, né, ou como é que a gente bloqueia esse ponto de distração para que a gente consiga, de fato, despertar o nosso lado produtivo e ter foco? Bom, para você poder utilizar o celular, é importante que você estabeleça algumas regras para você. Então vamos lá. Primeira regra para você poder utilizar o celular da forma adequada seria você desativar as notificações do seu aparelho celular. E aqui, gente, quando eu falo celular, eu estou me referindo também a outras tecnologias, tá? É o celular, é o tablet, é o computador com várias abas abertas. Então, desativa as notificações dos seus aparelhos, tá ok? Por quê? Muitas vezes é a notificação que faz com que a pessoa, a notificação faz com que gere uma curiosidade na pessoa de querer pegar o celular, certo? Quando chega uma notificação, gera em nós uma curiosidade, uma motivação para querer pegar o aparelho para ver o que está ali, né? Quem será que mandou mensagem? Será que alguém curtiu uma foto que eu publiquei em alguma rede social? Será que é um vídeo novo que chegou notificação ali no YouTube? Será que é uma série nova que lançou uma nova, né? Netflix que lançou uma nova temporada de uma série e eu estou sendo notificado por isso. Então as pessoas elas têm curiosidade em relação a isso para poder e aí elas vão pegar o celular e aí a tarefa vai tender a ficar de lado. E quando a pessoa perceber, ela já está 5, 10, 15 minutos no celular. E aí depois ela procura voltar para a tarefa e o problema disso é que é difícil, né? A gente conseguir se concentrar na tarefa de fato, na atividade de fato que a gente vai estar realizando, vai estar desempenhando. Porque o foco já foi, né? Então, procure desativar as notificações. E aí talvez você esteja me perguntando, mas Vitor, se eu desativar as notificações e alguém mandar mensagem para mim, pode ser importante, quando é que eu vou responder as mensagens? E aí a gente entra na segunda regra. A segunda regra é você ter blocos de tempo para poder responder mensagens, retornar telefonemas, enviar e-mails ou retornar contatos de e-mail para as pessoas. Então, por exemplo, todos os dias, do meio-dia até a 1 da tarde, você tira esse horário, é só um exemplo, tá? Você tira esse horário para você poder responder mensagens de texto, para você retornar e-mails que as pessoas te enviarem, para você retornar telefonemas, para você poder responder comentários nas suas fotos, para você às vezes curtir a foto de alguém ou entrar na rede social, enfim. Esse é o momento para você poder fazer isso. Sabe? Por quê? Porque quando você define esses blocos de tempo, ali você só foca no que você tem que fazer. No caso, eu tenho que responder as pessoas. Aí você entra nos grupos que você participa, né, nas redes sociais aí você dá bom dia, dá boa tarde, você comenta algo que você achou interessante, você retorna todas as pessoas que entraram em contato com você nas mensagens, aí você retorna, né, os telefonemas, né, quem te ligou, seja na rede social ou seja por telefone mesmo. Algumas
pessoas comentaram na sua foto também em algumas redes sociais, aí você curte, aí você comenta. Então, esse momento você tira para responder mensagens. Agora, quando você for fazer a tarefa, foca só na tarefa. E aí a gente entra em outra regra, né? Que no caso, o foco. Foco, gente, é apenas uma coisa de cada vez, uma atividade de cada vez, tá certo? Então pegue e foca só na tarefa, na atividade, no projeto, naquilo que você tem para realizar. O intuito do bloco para você responder mensagens é justamente para isso. É claro que a gente não tem controle sobre tudo. Às vezes vai chegar uma encomenda para você e aí a pessoa tem que te mandar mensagem. Às vezes é uma reunião que alguém vai te avisar. Mas isso são situações, é uma exceção à regra. Mas a regra é, se eu sentar para fazer uma tarefa, eu tenho que focar na tarefa. E depois vai ter um momento para poder responder as mensagens. O que está acontecendo no mundo pode esperar. O que está acontecendo nas redes sociais pode esperar. É claro que, como eu já disse, a gente não controla tudo. E às vezes você precisa saber notícia de uma pessoa ou algo nesse sentido, você deixa a notificação ligada, mas nesse caso específico você pode deixar a notificação ligada, mas mantenha as suas outras conversas arquivadas. Por quê? Porque se alguém te mandar mensagem, a mensagem não vai fazer barulho, deixa só a sua conversa com aquela pessoa disponível e você já vai ter consciência que qualquer momento ela pode entrar em contato com você. Mas isso é uma situação à parte. E lembrando, o meu intuito aqui é te ajudar a proteger o seu foco, né, para você e você lidar com com essa distração que, sem sombra de dúvida, provavelmente está prejudicando o seu foco, a sua performance e a sua eficiência. Então, quando você for realizar uma tarefa, procura focar só na tarefa. Quando você for realizar uma atividade, um projeto, procura focar na atividade, tá certo? E você pode experienciar isso nos pequenos hábitos do dia a dia, sabe? Quando você for tomar um café, olhe para o café, sinta o gosto do café, sabe? Sinta a xícara quente do café nas suas mãos. O foco é o café. Quando você for conversar com uma pessoa, olha para a pessoa, escuta a pessoa, sabe? Esquece o que está acontecendo à volta. O foco é você e a pessoa. Quando você estiver lendo um livro, foca no livro, foca na leitura do livro. Quando for assistir uma série, ou seja, é muito importante você ser intencional nas atividades que você vai fazer, mesmo nas pequenas atividades do dia a dia, mesmo quando você for lavar a louça, mesmo quando você for lavar o carro, mesmo quando você for passear com o cachorro, mesmo quando você for jogar água nas suas plantas, mesmo quando você for estender a roupa no varal, mesmo quando você for assistir um filme, nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos hábitos do dia a dia, você ser intencional, você focar, estar no momento presente, quando você for para o trabalho, quando você for realizar uma tarefa, quando você for realizar um projeto, isso vai contribuir e muito para que você consiga ter um maior foco no seu trabalho. Então, quando você for responder mensagens, foca nas mensagens de texto e você vai ser intencional nisso. Né? Você vai mandar o áudio, você vai mandar o que as pessoas precisam, você vai retornar os telefonemas. Mas agora, quando você estiver realizando de fato as tarefas, um relatório que você está escrevendo, uma planilha que você está preenchendo, ou quando você estiver estudando, seja intencional nessa atividade também, porque isso vai fazer com que você tenha um melhor progresso, aí, uma melhor produtividade, uma maior eficiência. Outra regra para poder te ajudar aí para que você consiga lidar com esse ponto de distração que é o celular e conseguir ter mais foco e, consequentemente, despertar o seu lado produtivo é você
desinstalar aplicativos que você não utiliza ou aplicativos que não geram mais valor para você. Então, muitas vezes as pessoas têm aplicativos de joguinhos que elas não jogam, certo? Além desses aplicativos ocuparem espaço na memória do celular, muitas vezes ficam chegando notificações desses joguinhos no celular e por aí vai. Então, desinstale aplicativos que você não utiliza. E aí cabe a você refletir, olha, o que eu não utilizo mais aqui no meu celular e que não faz diferença se eu desinstalar, tá certo? Ou seja, você deixa no seu celular apenas o que é essencial, o que é fundamental, o que é importante. Ah, eu uso só esses 3 aplicativos aqui de redes sociais. Ou eu só assisto filmes nessa plataforma aqui de streaming. Ou eu só uso só esse servidor aqui de e-mail. Então, deixa disponível só os aplicativos que você utiliza, né? Isso vai fazer com que você tenha também uma maior clareza para você poder encontrar ali o aplicativo que você procura, localizar o que você procura no seu aparelho celular. E isso é muito importante. Bom, então eu falei sobre notificações, desativa as notificações, desinstala os aplicativos, falei sobre você sentar e você focar na tarefa que você tem para poder realizar, certo? Falei também sobre você ser intencional, certo? Nas atividades que você vai realizar no seu dia a dia. E agora eu vou compartilhar com você o segundo ponto de distração, tá ok? E é sugerido que você coloque em prática. Pessoal, o nosso segundo ponto de distração são pessoas. Tá, Vitor, mas como assim? É muito comum, às vezes, as pessoas serem requisitadas, ou seja, tem gente que precisa entrar na sala dela para poder falar com ela, ou no escritório dela. Então, isso tende a chamar muito, né, distrair muito a nossa atenção e o nosso foco na atividade. Como eu já mencionei em outros episódios, leva cerca de 15 a 20 minutos para o nosso cérebro voltar a se concentrar em uma tarefa que a gente está realizando. É por isso que a multitarefa tende a ser tão devastador para que a gente consiga ter foco e despertar o nosso lado produtivo. Então, para isso, é importante sim você fazer acordos com as pessoas do seu ambiente de trabalho, certo? Então, você pode falar com a sua equipe, você pode falar com a sua família, né? Se você está trabalhando em casa, você pode conversar com as pessoas e falar, olha gente, então eu vou entrar para o quarto agora, ou vou entrar na minha sala agora, ou vou entrar no meu escritório e eu vou trabalhar em um projeto, ou vou realizar uma tarefa, então eu vou estar disponível só quando for 10 da manhã. Então, durante esse período eu vou estar lá focado na tarefa. Então, se vocês quiserem falar comigo, entre em contato às 10 da manhã, tá ok? Agora, se for algo muito urgente, tá? E urgências acontecem, né, pessoal? E aí, você pode pedir para as pessoas te mandarem mensagem por um contato de emergência. Então, por exemplo, você deixa todas as suas conversas do WhatsApp arquivadas e só aquele contato de emergência, né, aquela pessoa que tem que entrar em contato com você só em casos realmente de emergência, algo muito importante, aí ela entra em contato com você, tá ok? Então você deixa a notificação ligada só para esse sentido específico, tá ok? Caso alguma emergência aconteça. E aí você faz acordos com as pessoas, olha, 10 horas vocês podem entrar em contato comigo. E aqui 10 horas é só um exemplo, tá ok? Você pode também utilizar
uma placa, né? Colocar uma placa na porta da sua sala ou do seu escritório e dizendo: estou trabalhando ou estou em foco pleno agora e estarei disponível em tal horário. Você pode fazer isso também, que as pessoas vão compreender que naquele momento elas não podem falar com você, tá certo? Por quê? Porque se as pessoas ficarem te solicitando o tempo inteiro, entrando na sua sala o tempo inteiro, querendo falar com você o tempo inteiro, você está resolvendo sim, ajudando elas muitas vezes a resolver os problemas delas e tal, ou do projeto que vocês estão juntos, mas você não consegue focar na tarefa ou na atividade que você está desempenhando naquele momento. E às vezes o que você precisa naquele momento é realmente focar no que você tem para fazer, para você poder, até mesmo depois, poder ajudar elas. Então esse é o nosso segundo ponto de distração. Então o nosso segundo ponto de distração então é realmente você fazer acordos com as pessoas, né? Mas o segundo ponto de distração então são pessoas, as pessoas do ambiente em que você está, seja a sua casa ou seja o seu ambiente de trabalho. Vão existir pessoas e muitas vezes elas vão requisitar você, e o que é importante para você lidar com essas distrações das pessoas é você fazer acordos com elas, tá ok? E você pode até deixar aqui nos comentários ou me contar depois se por acaso essa proposta aqui foi eficiente para você. E agora a gente vai para a nossa terceiro ponto de distração, terceiro e último aqui. O terceiro ponto de distração é a desorganização. Então, mas como assim desorganização? É difícil conseguir localizar documentos quando tem muitos documentos espalhados em cima da mesa. É lápis, é caneta, é borracha, várias garrafas d'água, livros. Então, assim, como é que a pessoa vai conseguir ter foco na atividade se existem vários pontos de distração, ou seja, são vários, inclusive, muitas dessas coisas às vezes você não precisa ter ali dentro do seu ambiente, né? Às vezes o que você precisa no seu ambiente é só o computador para a planilha que você precisa preencher, ou às vezes o que você precisa ali naquele ambiente é um livro, uma caneta e um caderno para você fazer anotações. Às vezes o que você precisa ali naquele momento é só o Word, né, no computador ali para você escrever um relatório, enfim. E às vezes você deixa no seu ambiente de trabalho várias coisas que você não precisa. E isso tende a ser vários pequenos pontos de distração que vão prejudicar a sua concentração, que vão prejudicar o seu foco, e assim você acaba se distraindo do que realmente é importante, que no caso é a tarefa que você tem para poder realizar. Além, é claro, que você também não consegue às vezes localizar com facilidade o que você procura, certo? No meio de tanta bagunça e desorganização, como é que nós vamos encontrar às vezes um documento, como é que nós vamos encontrar às vezes um livro ou algo que a gente precisa. Então, para resolver isso, é importante, então, primeiro, divida os seus documentos em pastas, tá certo? E essas pastas, elas podem ser pastas com propósitos diferentes. Então, por exemplo, uma pasta para documentos pessoais, outras pastas para o trabalho. Se o seu trabalho tem requer outras pastas, só uma você acredita que ela vai ser pouca, né? Tenha várias pastas, uma pasta para relatório, outra pasta para outros documentos, enfim. Para cada tipo de documento, dependendo do trabalho que você realiza, é recomendado pastas diferentes ou
clientes seus, uma pasta para um cliente, outra pasta para outro cliente. Assim você vai se manter mais organizado. Em relação às pastas, você pode escolher todas as pastas da mesma cor, mas aí você coloca um adesivo, né, para saber de quem é aquela pasta, sobre o que se refere, ou você pode utilizar pastas de cores diferentes também para te fazer ter clareza. A pasta amarela é para vida pessoal, ó. Essa pasta é para assuntos financeiros, essa pasta é para o meu trabalho, enfim. E fazendo isso, você vai ter também uma maior clareza, um maior foco e, consequentemente, você vai despertar o seu lado produtivo. E quando você for procurar pelos documentos, você vai conseguir encontrar eles com maior facilidade, certo? E assim, pegando, ó, estou procurando aquela pasta, ela está aqui. Aí você pega a pasta, você abre e você localiza o documento com facilidade. Gente, esse foi o episódio de hoje. Eu desejo que vocês tenham gostado, então compartilhei aqui com vocês 3 pontos de distração. O primeiro ponto é o celular, o segundo são as pessoas e o terceiro ponto é a desorganização. Então, procura cuidar desses 3 pontos, se organize e, consequentemente, você vai melhorar o seu foco e vai sim conseguir despertar o seu lado produtivo. Bom, esse foi o podcast Lado Produtivo e eu sou o Vitor Couto. Um grande abraço.